Então, agora à tarde, a gente vai conversar um pouco subordinado ao tema, uma questão de comportamento. Afinal de contas, elegância, a gente viu que envolve também o comportamento, e não só a vestimenta, não é? Deus, se lembra que de manhã nós falamos assim, quando terminamos o culto da manhã, falamos assim, como o mundo enxerga o evangelho que é pregado por você quando você passa na rua, quando alguém te vê. Se existir só você enquanto pregador do evangelho, se essa missão for sua exclusivamente, andando pela rua, qual é o evangelho que as pessoas vão conhecer quando olham para você? Você é o livro, a capa do livro por enquanto. E as pessoas vão decidir se querem comprar o livro para ver o conteúdo que tem dentro a partir da capa. Esse foi o plano do que falamos pela manhã. E uma coisa interessante também da gente conversar sobre é se os conselhos do nosso Deus são conselhos temporais ou atemporais. O que isso significa? Se os conselhos de Deus para a sua igreja, eles eram específicos para uma determinada época, ou se eles servem para os seus filhos em todas as épocas. Isso significa ser temporal ou atemporal. Valia só para determinada época da história ou valem até hoje. Quando nós vimos a história do vestuário das mulheres das civilizações antigas, como as gregas, as romanas e as judias, foi feita uma comparação mostrando que todas elas guardavam uma semelhança no vestuário. Qual era a semelhança? Todas elas utilizavam o vestuário, as gregas, as romanas e as judias, que permitia uma praticidade de vestimento, de movimento. Mas eu queria destacar uma diferença nesse vestuário das mulheres judias, gregas e romanas. As mulheres de Deus, as mulheres judias, nós podemos observar na história que elas sempre mantiveram um vestuário diferenciado pela modéstia. Quando estudamos a história do povo de Israel, nós vemos que Deus deu para o seu povo um vestuário diferenciado, e era diferenciado justamente pela modéstia. Isso era o diferencial desse vestuário. Deixa eu te falar, e afinal, observar o vestuário dos outros é uma realidade. Quem vai dizer que nunca? Quem vai dizer que não olha a roupa do outro? É igual uma mulher na minha casa. Igualzinho. Uma mulher vê a outra passar, olha nos pés da cabeça. É igualzinho. Viu? Ela disse igualzinho. Igualzinho. É difícil dizer um homem que não vê uma mulher passar que não vai olhar para ela. Só se for cego, né? Só se for cego, porque até a gente vê, né? Eu até aprecio. Eu gosto de ver uma pessoa bem vestida. Eu gosto de andar bem vestida, ou com as melhores qualidades do tecido, mas quando eu vejo aqueles tecidos que eu gosto, que são caros, que eu sei que são caros, passa assim, eu falei, gente, que elegância, né? Agora que todos nós olhamos a bem vestida e a mal vestida, não olha, Denise? A gente olha. Com certeza, a gente olha. Só que não é só a gente que olha, todo mundo olha. Todo mundo olha. Alguns olham mais, outros menos, mas todo mundo olha. Tem mulheres que olham mais para outra mulher que passa do que para o homem que passa. Estou falando sério. Verdade. Tem mulher que se preocupa mais com o que a mulher vai achar do que com o que o seu próprio marido talvez vai achar. Agora a questão é essa aqui que eu coloquei. Quem sai de casa e nunca pensou o que vão achar da minha roupa? Sempre, em algum momento da sua história, não é? Não pode ser todo dia.
dia, mas em algum momento da sua história, para ir naquele casamento, não sei, para ir naquele aniversário, na sua festa de bodas de qualquer coisa, não sei, o encontro de família, o culto de ação de graças da igreja, em algum momento você se arrumou e ao sair de casa, antes de sair de casa, você olhou no espelho e pensou assim: nossa, mas o que vão achar dessa minha roupa? Aí a gente fala depois mais um pouco, por enquanto só na roupa. O que leva a gente a se preocupar com o que vão pensar da nossa roupa? É a postura, eu vejo que é uma postura, né? Tipo assim, que a roupa é o reflexo da minha personalidade. Como? Consciência? Não sei. Aí a pergunta do que a gente conversou de manhã, a preocupação principal deveria ser essa: vão comprar o livro pela capa? Porque para chegar até o conteúdo do livro, primeiro precisa passar pela capa. E aí a gente deveria pensar assim: o livro que eu quero vender, o conteúdo que eu quero vender, quem vê a capa vai querer comprar? Essa deveria ser a grande preocupação. Se pregar o evangelho para o mundo só depende de mim, eu sou o único instrumento que sobrou aqui na terra para isso, eu tenho que vender o conteúdo do livro. Mas será que vão querer ler o livro quando olhar a capa? Pois é, mas a gente por enquanto está na capa. A gente vai chegar no conteúdo, mas até que a pessoa abra o livro, decida ler o que tem dentro, para ver que esse conteúdo faz diferença na vida dela, ela primeiro precisa se interessar pela capa. Porque, gente, a capa é isso aqui, é eu passando na rua, isso é a capa. E alguém vai querer entender o que é o evangelho que eu quero pregar, dependendo da capa. Porque vai trazer credibilidade ou não, confiança ou não, interesse ou não. E aí eu preciso despertar o interesse, como a Marilene disse, mas no bom sentido e do público certo. Então, por enquanto a gente está só na capa. Então, por enquanto a gente está só na capa. Lembrando disso, a gente só está falando de capa. É justa a reclamação? Justa. É justa? O que vocês acham? É justo reclamar disso? O que essa capa atrai? Essa é a pergunta. O que essa capa atrai? Essa é a capa do livro. E aí? Atrai um bom marido, um bom cristão. Atrai quem está querendo conhecer o evangelho. Mas vocês têm que falar para mim, uai, que pode ser que eu estou errada. Porque assim, a gente vê isso na igreja. Tem livro com essa capa? Não calça comprida, né? Não, ali não é uma calça, por incrível que pareça, é uma saia. Deu um reflexo daqui da onde eu... Por incrível que pareça, é porque parece até uma calça, né? Mas é uma saia. Não, é uma saia. Tem livro com essa capa na igreja? Infelizmente. E qual é o evangelho que tem dentro desse livro? Só Jesus conhece o coração dela. Só Jesus conhece o coração dela. Diz a palavra, pelos frutos os conhecereis. Se eu olho aquilo ali não está me pregando o evangelho, está me dando um outro pensamento. A gente tem que ser honesto. Porque assim, o evangelho está sendo pregado por enquanto só pela capa. Então a pergunta é: se... Acho que parou, Iago. Se... Ele vai trocar para mim. A pergunta que eu estou fazendo é: esse evangelho aqui, com essa capa, vai atrair, como foi falado, que tipo de público? É quem está querendo conhecer a verdade? Então a gente tem que pensar nisso.
Aí não vale. Aí não vale. Você perguntou, a pessoa vai querer conhecer a verdade. É, aí não vale. Ela mesmo, ela vestida assim, dentro das se veste bem, ela não vai sentir bem. Você acha que ela vai se sentir mal? Não. Quem se veste assim já, se é cristã, ela já não está sentindo mais nada. É isso aí. Não fica não. Acho que não fica não. Sabe quem fica incomodado quando se veste assim, no meio das outras? Aquela, não, às vezes aquela que caiu na tentação, foi seduzida, comprou por engano, mas não é acostumada a usar. Aí ela vem e aí ela se sente incomodada. Ela fala assim, nossa, joguei meu dinheiro fora, não valeu a pena, eu não estou me sentindo bem, isso aqui não me representa. Eu falei de visita porque eu comprei esse. Peraí, uma de cada vez, fala, Ruth. Se ela não tem hábito de vestir assim, na primeira que ela põe de senhora, Ela não vai se sentir bem. É isso aí. É isso aí, fala. Eu falei de assim, visita dentro da igreja porque eu já convidei pessoas para me visitar e quando chegou, veio conquistada, né? Isso. Mas ela falou, eu estou me sentindo mal. É, isso acontece, sim. Minha filha, você veio conquistada. Isso. Mas no caso do visitante a gente nem repara, né, irmão? Aí eu quero fazer uma outra pergunta. É elegante? Sejam honestos. É elegante? Sensual. Não é elegante. Pode a pessoa até querer usar, mas não para igreja. Até as pessoas. Eu me refiro que eu lido muito e tem muitas pessoas que não são da igreja. As pessoas sabem que tipo de roupa e local eu vou usar. Isso é verdade. Pessoas que não são cristãs. Isso é verdade. Elas vão numa reunião com o prefeito, com isso, com aquilo, que não está no meio das autoridades, todas elas vestidas socialmente, elegantes. Se tinha uma ou outra perua, mas você já está dizendo perua, porque não era do costume de estar na sociedade. As pessoas dizem que tem as roupas de shopping, de ir pra praia, Sabe? Sabe? E isso é tão real, irmãos, que nós fomos agora lá no hospital visitar o irmão João, e tem cartaz lá, né? Fala assim, olha, não pode entrar de saia curta, short curto, de barriga de fora. Tá lá escrito o cartaz. No hospital. No hospital. Então, assim, as pessoas sabem, independente de serem religiosas ou não, elas sabem o que convém e o que não convém. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quem usa sabe o que está querendo, sabe? Não está enganada, né? Enganoso é o nosso coração, mas a pessoa sabe. E a gente que é mulher, quando olha, a gente sabe o que ela sabe, não é? A gente olha para ela e sabe assim, danadinha, eu sei o que você está querendo. E até a forma de se portar, até dentro da igreja, a gente sabe. Quando ela vem vestida assim. Você pode observar aonde ela vai sentar, na frente de quem ela vai desfilar. É um conjunto de coisas. É engraçado que não é uma pessoa, é o caráter de todos que estão vestidos. Agora, por que a lei da transparência não é boa também? Sabe da lei da transparência? Vocês estão vendo aquela saia ali do meio, a amarela? Consegue perceber até onde vai o forrinho? É em cima, tipo uma lei. Vai até aqui, olha. O forrinho vem até aqui. Só que nós, enquanto mulheres, a gente tende a não prestar atenção nisso. A gente compra a roupa, vê, tem um forrinho, mas a gente não atenta até onde vai o forrinho. E às vezes a gente experimenta. Pois é, só que o forrinho, na realidade, quando o tecido é um pouco transparente ou muito transparente, o forrinho é que vai determinar o que está escondido e o que não está, não é? Então a gente pode comprar e mandar aumentar o forrinho. Não custa nada. Para a gente ficar vestido,
tampando o que é necessário tampar, não é verdade? Só que a gente não presta atenção e infelizmente a gente vê passeando na passarela da igreja irmãs mostrando às vezes lindas pernas, às vezes uns cambitos, não importa se linda ou não linda, mostrando o que não deve no meio da passarela da igreja, porque não atenta para o forrinho. Irmãs, parece assim, meio demodê, mas ainda existe um negócio chamado anágua, sabia? Ainda vende anágua e muitas vezes a maior parte das anáguas ainda são curtas, mas você pode mandar fazer uma anágua, né? Compra uma malhazinha, um tecidozinho e manda fazer, não tem problema nenhum. E aí você vai ficar mais tampadinha quando você comprar uma roupa que o tecido... Na verdade, assim, se a gente parar para pensar, qualquer tecido hoje, ele é fino, é transparente. É difícil. Se não for um jeans, uma coisa mais grosseira assim, pode colocar contra a luz, meninas. Chega assim e coloca contra a luz. Você vai ver que fica transparente. Cada vez mais fininho, mais fininho, mais fininho. Então cada vez vai tampar menos, menos, menos. E a gente deve se preocupar com isso na igreja. É nossa obrigação. E não só na parte de baixo, mas na parte de cima também. Porque a gente hoje é muito calor, a gente mora num lugar muito quente. E aí a gente gosta de uma blusinha mais fresquinha. E aí a gente às vezes não se preocupa também, que às vezes a blusinha ela é muito fininha. De tão fresca ela fica muito transparente também. Então a gente também precisa atentar para a parte de cima também. Esse tecido aqui, eu trouxe para a gente olhar o seguinte. Esse tecido fininho, ele é bem fluido, né? São tecidos mais fluidos. E aí o que acontece? Quando você coloca um vestido ou uma saia com tecido desse, você anda, ele cola, né, tia Lina? Ele cola. E ele cola de um jeito no seu corpo que é como se você tivesse sem roupa. Já viu, irmã? Ele não cola? Aí você senta no banco, quando você levanta, se você não tiver preocupação, ele está todo colado no seu corpo, marcando tudo, não fica nada sem marcar. Mesmo com forro, você tem que estar dando uma puxadinha, uma ajeitadinha, porque ele é como se fosse... Nem sei explicar. Ele cola, né? Tem uma coisa assim, uma energia, como disse a Ruth, que ele vem e cola na nossa pele e fica grudado, moldando tudo ali, até os pequenos detalhes. Se tiver uma verrugazinha, ele marca. A celulite, dá para ver perfeitamente ela, entendeu? De tanto que ele gruda na pele. Então a gente tem que ter cuidado com esses tecidos mais fluidos. Às vezes você pode usar, eu já comprei blusa com tecido assim, mas a gente tem que ter cuidado, até qual tipo de sutiã que você vai usar, né? Porque ele cola tanto que pode te constranger ou constranger alguém dentro da igreja. A gente tem que lembrar disso. Agora, vocês já observaram que Deus falou até sobre as cores das roupas? Vocês viram isso? Leram isso? Todo mundo leu, gente? Cresceu ouvindo? Deus se importa com as cores? Será que isso é importante para Deus? Aí vem contando lá a história do porquê, fazendo uma alusão, inclusive, com os textos bíblicos em relação às cores. Por que a gente precisa se preocupar com elas? Quem lembra? Ninguém lembra. Ninguém leu, ninguém estudou. O vermelho, a guerra, fala...
a palavra de Deus coloca a associação também com a prostituição, a grande meretriz. Então, assim, faz uma alusão, traz para nós uma conotação que não é muito boa. Aí, além das cores, também fala a questão das grandes estampas. Lembram disso? Todos leram? Fala sobre as grandes estampas também. Isso quer dizer que a gente não pode usar nada que contenha vermelho? Não, não é isso. Não é isso. Você pode usar alguma coisa que contenha vermelho. Mas o que é aconselhado lá que a gente evite? Se colocar toda de vermelho. Entendeu? Você pode calçar um sapato vermelho? Usar um cinto vermelho? Tem aquele vermelho. Tem vários tons de vermelho, isso. Tem uns que abrem, tem outros que fecham. E você deve se preocupar com a combinação dessas cores também. Lembra? O bom gosto. Irmãos, quando a Rosa falou, eu vou voltar de novo a mesma coisa. Quando ela falou de manhã, todo mundo está vendo a gente, sabe que a gente é crente. Agora a pergunta é, quem está vendo e sabe que você é crente, vai querer ser crente da sua igreja? Tem isso também. Olhei, nossa, olha, ela é crente. Eu quero ser crente dessa igreja. Ou tem mulher que vai olhar de verdade, no bom sentido, e vai falar assim, Deus me livre. Deus me livre de ser dessa igreja. Deus me livre. Para ser crente dessa igreja tem que ter tanto mau gosto assim, tem que se vestir tão mal assim. Não quero. Do calor pode acontecer, mas a gente, é o que foi falado, a gente pode escolher tecidos mais leves. Qualquer coisa vai matar elas de calor, né? Mas eu queria puxar agora mais para a questão do bom gosto, Marilene, porque o mau gosto também é uma pregação ruim do Evangelho, meninas. Tem gente que pode encontrar com você no ponto de ônibus, você entregar o folheto e ela falar assim, misericórdia, nunca. Não vou nunca nessa igreja, você tem que ficar assim, feia assim. Aí é culpa do Evangelho? A culpa é de Jesus Cristo? Paulo? Foi ele que pediu isso para nós? Falou assim, vocês têm que se tampar todinha e ainda ficar bem feia. A gente vigiar as cores e a combinação dessas cores, porque isso também prega o Evangelho, gente. E como prega? Vocês não têm noção, quando eu vim para essa igreja, o quanto foi difícil para mim, não era, marido? Porque eu achei que eu era obrigada a me vestir igual a primeira irmã que eu conheci da igreja. Eu achei que era obrigada, que era uniforme. Então eu sofri muito para tomar a decisão. Depois eu descobri que eu não era obrigada, que não era uniforme. Mas para eu tomar a decisão, baseada na primeira irmã que eu conheci da igreja, foi difícil. Então a roupa prega o Evangelho, anima ou desanima também. Então as pessoas precisam olhar, ver os membros da igreja como pessoas que têm bom gosto. São pessoas bem vestidas, bem tampadinhas, bem elegantes, mas com bom gosto. Porque bom gosto faz parte do caráter do nosso Deus. Ele criou flores lindas, diferentes. Por quê? Porque Ele gosta da variedade, do colorido, da beleza. Nosso Deus tem bom gosto. E Ele gosta de bom gosto. E às vezes nós não nos preocupamos com demonstrar bom gosto. Olha só esse texto aqui de Êxodo, presta atenção, olha só. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos,
Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O que estava associado à apostasia? Mostrar o corpo, tirar a roupa, mostrar mais do que deve, estava associado à apostasia. Diz que Moisés viu primeiro que o povo estava despido. Está despido? Está apóstata, tem alguma coisa errada. Tirou a roupa, mostrou mais do que devia, tem apostasia no arraial. Tem apostasia no arraial. Se está mostrando mais do que deve, tem apostasia no arraial. Esse pensamento que eu coloquei aqui para nós, o pecado é o muro que separa de Deus. Por isso Deus odeia o pecado. Irmãos, Deus não odeia o pecado por nada. É porque está escrito que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso Deus quer estar perto. Por isso ele odeia o pecado, porque o pecado é a causa da separação. E ele não quer estar separado, ele quer estar junto. Ele quer estar pertinho de nós. O que distingue as filhas de Deus das filhas dos homens? A roupa, nós falamos. Mas além da roupa, os adereços. As filhas de Deus, elas não usam acessórios como bijuterias e joias. Nós não usamos bijuterias nem joias. Nós não penduramos, que nem a Marilene falou, ela sabia, ela cresceu na igreja, foi furar a orelha com 30 anos de idade, ela sabia, nós não penduramos coisas na orelha, no pescoço, no tornozelo, nós não usamos no dedo do pé, a gente não usa anel nem no dedo do pé. Então assim, o que distingue as filhas de Deus não é só a roupa, falamos das roupas, mas além da roupa, quem olha vê que não usamos adereços, percebe também a ausência da maquiagem. As filhas de Deus não andam com batom na boca, com sombra nos olhos, com lápis torneando os olhos. Nós não fazemos isso, não é da nossa tribo, não é do nosso arraial. Quem faz isso é um ser estranho no meio do arraial de Deus. Tem pessoas que estão introduzindo esse costume entre nós. Tem pessoas que não se constrangem mais de passar um batom na boca e estar diante da igreja de Deus. Tem pessoas que não se constrangem de pintar o olho todo de sombra azul, rosa e lápis ao redor dos olhos. Isso não faz parte do nosso costume, a gente sabe disso. É uma insistência na rebelião. Não faz parte do povo de Israel. O comportamento, a gente tem que saber se comportar também. Mulheres que não sabem se comportar também dão um mau testemunho. Meninas, como é que a gente pode perceber uma mulher que não sabe se comportar no meio do povo de Deus? Aquela que é casada, mas não fala com você, mas está com o marido, ela fala com o marido com você. Eu não entendi. Fala de novo. Senhoras, por exemplo, da igreja, casada, te vê, não fala com você. Mas se você está com seu marido, aí ela vem falar com você e com o seu marido. Aí ela veio falar com você ou com seu marido? Ela veio falar com o meu marido, lógico, não foi comigo. Uma mulher, não importa, no arraial de Deus, se solteira como a Carol, se casada como eu. Se ela quer ser elegante, ela precisa saber se comportar. Dentro e fora do arraial, também não é só dentro não. Isso que Marilene falou é um exemplo de uma mulher do povo de Deus que não sabe se comportar, que fica com muitos gracejos com os homens, não importa se solteiros ou casados, não importa também se ela é solteira ou casada, se ela tem excesso de liberdade,
ela não sabe se comportar. Fica feio. E é feio. Quando a mulher vem e se senta aqui, meninas, na cadeira aqui na frente, ela tem que saber sentar. Mas eu estou falando aí na frente, mas não é aqui, gente. As irmãs aqui. Não, é no geral. Ela tem que saber se sentar. Ela tem que saber se comportar. Ela precisa ser elegante no sentar, ter postura. E o cruzar das pernas, Se você descruza as pernas de uma forma indevida e está mal vestida, você pode mostrar mais do que deveria, né? Não adianta estar de anápolis, isso aqui, porque na hora do... Então a mulher de Deus, ela tem uma linguagem diferente. Meninas, a gente não fala palavrão, não é verdade? A gente não fala certas gírias. A gente sabe usar uma linguagem um pouco melhor, um pouco mais limpa. Então, quem observa uma mulher de Israel vai observar a roupa, os adereços, ou melhor, a ausência de adereços, a ausência da maquiagem, o comportamento e a linguagem. É um combo, é um tudo. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, para vocês terem uma noção do quanto a mulher, ao longo da história, se mostrou um bichinho meio sem noção quando se fala de beleza. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, para a gente comentar sobre o que ele aborda aqui. Absurdos. Conseguiram escutar os principais absurdos falados ali? Alguns que eu lembro, elas comiam tênia. Quando eu escutei a primeira vez, eu voltei. É tênis? O que essas mulheres comiam? Tênia. Elas comiam lombriga. Para poder a lombriga comer o alimento, digerir o alimento que elas comiam, para elas não engordarem e irem emagrecendo. Pior do que eu vi. A pena está até 9, 10 metros. 9 metros. Elas corriam atrás da tuberculose para ficarem magrinhas e com a pele pálida e o olhar pálido. Agora o que eu percebi, ele falou que a maquiagem estava tudo, mas hoje, nos nossos dias, nem todos sabem que estão usando muito no desodorante, na base de unha, nos produtos de cabelo, numa série de coisas. E aí ele falando da amônia, a amônia, junto com o formol e mais outros produtos super tóxicos, é o que a gente usava, eu não uso mais no meu cabelo durante muito tempo, com as famosas escovas progressivas. Então assim, as mulheres faziam loucuras em busca da beleza. Mas eu vou perguntar, será que hoje também muitos de nós não faz? É loucura. Gente, se a gente parar para pensar, analisa friamente o que essas mulheres faziam. E nós hoje também não fazemos umas loucuras por coisas que a gente acha que vai deixar a gente mais bonita. A gente acha que vai ficar melhor comendo lombriga, adquirindo doença, ficando pálida, seca, magérrimas, colocando produtos químicos super tóxicos no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa unha. Agora do olho, do limão, mas gotinha para a saúde, para a vista, está até no nosso vídeo. Olha aqui. Agora a gente está usando direto para ficar com o olhar brilhoso, pode causar cegueira. Que isso? Então, quando a gente olha, quando eu estudei isso, eu pensei assim, a gente olha para a história do passado aqui e a gente pensa assim, que absurdo, que mulheres loucas. Não tem juízo essas mulheres. Mas e nós? Será que a gente também não faz?
umas coisas muito doidas que nem essas aí. Eu lembro de uma época que não vai muitos anos, não sei exatamente quanto tempo, mas não são tantos anos assim, que surgiu uma época de um medicamento que se tomava para poder ir ao banheiro, ter uma diarreia fortíssima e eliminar todo o óleo, toda a gordura, não só da comida como do corpo, para você secar e emagrecer muito rápido. Eu não lembro o nome do medicamento. Não, é um medicamento. É um medicamento. E teve um chá de uma erva também, que também não tem muitos anos. Lembra disso, Rosa? E não era sene não, é uma outra erva perigosa. Eu não lembro o nome, mas era uma erva perigosa. E muitas irmãs começaram a tomar o chá dessa erva. Como é o nome? Não é essa, Carol. É uma que eu acho que nem se achava fácil. Eu acho que tinha que comprar pela internet, não sei. Não era fácil de achar. Era uma erva difícil. Procura pensar aí que tu vai lembrar. E aí todo mundo, as mulheres começaram a tomar, todo mundo não. Muitas mulheres começaram a tomar. Porque aí fazia o chá desse negócio, ia para o banheiro, ficava com diarreia direto e colocava toda a gordura do alimento e do corpo para fora. Até você desidratar, para você secar, e emagrecia rápido. Isso também é loucura. Isso destrói o nosso fígado, destrói nossa saúde. Então essas mulheres aqui, elas eram loucas da era vitoriana. Para mim eram loucas, mas nós hoje também somos meio loucas, porque a gente também, se falar assim, gente, eles inventaram, pega formol, passa no teu cabelo, ele vai ficar liso. Eu passei no meu durante mais de 10 anos, e isso é loucura também, isso é loucura. Todas têm, isso é loucura. Nós somos tão loucas quanto elas. Elas comiam lombriga, a gente faz outras coisas, mas a gente também é muito louca. Em nome da beleza a gente faz. E olha aqui, eu vou falar depois aqui em nome da beleza. O poder de um batom. Vocês já viram o poder que a mulher sente quando fala de um batom, gente? A mulher que usa batom, ela se sente tão empoderada, ela se sente tão capaz, não sei do que. Uma amiga minha falou que se ela não usar batom, ela se sente pior. Pois é. Não sai sem usar batom. Eu não sei se é a fêmea fatale, mas eu sei que a mulher que gosta de batom, se ela estiver sem, ela não se sente mulher, porque ela acha que o poder dela está no batom. E aí você vai tentar explicar, o arraial de Deus não usa batom, mas por quê? Aí eu até coloquei aqui, quem disse que eu não posso? Por que eu não posso? Qual o problema? De eu passar um batonzinho na minha boca? Tem uns agora até que você passa e nem sai mais. Tem uns que você passa, tem uns que dura o dia inteiro e tem uns que faz no pigmento que nem sai mais. Fica ali meses, não sei se dura a vida inteira, mas eu sei que fica meses ali. Aí é bom, porque aí ninguém nem, você faz assim ainda para a irmã, se a irmã vier reclamar e falar assim, tu tá de batom? Tô não, ó. Não tô. Porque não sai da boca, o trem não sai, não desgruda. Como? Tem truque de todo jeito, né, amiga? Toma um açaí, passa assim o açaí. Mas pra quê? Tu tá enganando quem, criatura? Com esse açaí na boca, com esse beterraba, a pitaia também mancha. Tu tá enganando quem? Pra quê? Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Deus não espera. Ele não disse que você não pode. Você pode tudo que você quiser. Você só não deve. Por que você não deve?
que as filhas de Israel não são assim. Elas não são assim. Eu acho que já falei nessa igreja, porque falei em muitas. Procura sobre a pintura do rosto na palavra de Deus e está sempre associado à prostituição. A pintura no rosto na palavra de Deus está associada à prostituição. Por que não posso? Porque você não é prostituta, você é filha de Deus. Por isso, você não é prostituta, você é filha de Deus. Por isso não pode, por isso não deve, porque a sua beleza vem de outro lugar. O seu poder não vem do batom, não vem. A filha de Deus é um conjunto, lembra? É um conjunto de coisas. Quando a gente falou de comportamento, que nós falamos que comportamento faz parte da mulher elegante. Aí eu vou perguntar para vocês, porque eu já vi no meio do povo de Israel, irmãs, mulheres, falando assim com o dedinho. Sabe quando você vê a mulher botar o dedinho assim e balançar? Já viram? Já viram? A mulher botar o dedinho assim e balançar? E às vezes com a mão na cintura? É 2 para frente, 3 para ela. Irmãs, mulher barraqueira não é mulher elegante. Mulher barraqueira não é elegante. Gritar com uma outra ou com o outro, essa coisa de pôr o dedinho, sabe? De pôr a mão na cintura e falar eu faço mesmo, eu rodo a baiana. Não roda a baiana, não tem. Não roda a baiana. Não tem baiana. Não tem baiana. Não tem. Vocês são baianos, né? Não, não tem baiana. Não roda baiana. Mulher de Deus não roda baiana. Não é barraqueira. Mulher elegante não é barraqueira, gente. Se você acha que é bonito, é feio. Não é feio, fala a verdade. É feio. Você já perdeu. Quando você parte para isso, você já perdeu. Você já perdeu. Não. 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 Mulher elegante não fala palavrão. Não xinga, não roda baiana, não é barraqueira. Não resolve as coisas com esse comportamento. Não põe dedinho na cara de ninguém. Mulher elegante não põe dedinho. Elegância é um combo. Comportamento faz parte da elegância. Você tem que saber se comportar se você quer ser elegante. Olha só, é a postura, é a linguagem e é o andar. Já viu como é feio mulher que anda de perna aberta? Já viram mulher que anda de perna aberta? Nunca viram? A Ruth nunca viu. Aqui ninguém nunca viu mulher que anda de perna aberta? Já viu, né? Já viram. Lógico que já viram. Eu já vi um monte. Quando tá de short e calça comprida é pior. Olha, irmã, eu diria com qualquer roupa, não importa. Ela andou de perna aberta, não é elegante. Oi. Não, presta atenção. Mas isso é um momento, a gente entende. É um momento. Aí ela não anda de perna aberta, ela está andando por um motivo especial, porque ela está com um problema na saúde, porque ela está grávida, seja lá o que for, não importa. Faz a pessoa automaticamente ela distribui peso. Então, Ela é magra, não. Você já viu ela é magra? Não. É diferente. Não é mulher marcada, não é. Não estou falando de mulher cambota, não. Eu estou falando que anda de perna aberta, anda feio, não sabe caminhar. Não sabe caminhar, caminha igual um homem.
Gente, mulher não anda de perna aberta, mulher não senta de perna aberta, mulher sabe caminhar, sabe caminhar, e não é rebolando também não, não é rebolando, mulher elegante não anda rebolando, mulher que anda rebolando está passando outro sinal, mulher não anda rebolando quando ela é elegante. Mas também não anda de perna aberta. Ela sabe simplesmente caminhar. Só isso. Ela sabe caminhar. Não anda igual um homem e não anda igual uma prostituta toda esmilinguida pelos cantos da igreja. Nem uma coisa nem outra. A gente precisa saber diferenciar. 2 Coríntios 5 fala assim, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção. Embaixadora de Cristo. Sabe representar o seu reino. Se o evangelho depende só de você, você é a única mulher que sobrou aqui para pregar o evangelho. Você precisa entregar o livro chamado Bíblia, precisa despertar o interesse das pessoas em conhecerem o seu Deus. Mas para isso estão lendo a capa, que é você passando na rua. Eu continuo deixando a pergunta aqui para a gente concluir amanhã. Será que vão querer comprar o livro pela capa? Será que o que você tem demonstrado com seu gosto bom ou mal, ou seja, bom gosto ou mau gosto, com seu falar, com seu andar, com seu sentar, com o seu se comportar, as pessoas têm interesse ou não de conhecer o evangelho que você prega? Se você é carta viva, alguém tem que se interessar por ler. Essa é a pergunta. Será que alguém se interessa por ler a carta viva que é você? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para nós. O pôr do sol está dando 6:06. Faltam 5 minutos para nós cantarmos o hino para concluirmos o sábado e a nossa reunião da tarde. Nesses 5 minutos que faltam, eu gostaria de perguntar para a igreja: é fácil ou é difícil ser uma serva de Deus elegante? Quando você pega uma criancinha, que nem ali a filhinha da Paula, aí você pega uma criancinha e você já começa a colocar ela na forma certinha, ali no molde, para que ela cresça naquele molde, dentro daquele padrão. Ainda assim, muitas vezes, ela pode sofrer influências e não ser fácil. Agora pense quando você pega alguém que não cresceu na forma e não viveu a vida inteira na forma. Aí você tem que tirar um monte de coisas e colocar outro monte de coisas, e aí você fala para ela: você tem que vestir assim, andar assim, falar assim, sentar assim, comer assim. Mas vamos pensar, meninas, para concluir aqui o sábado. Mas Deus é bom, porque quão poucas pessoas conseguem ter esse discernimento, esse aprendizado, essa oportunidade. Porque há muitas coisas que nós falamos aqui nessa tarde que quando eu vivia lá no mundo era muito normal e natural.
Então tem muita gente que está fora dessas portas fazendo, e é natural colocar um topzinho e um shortinho. Isso era natural para mim. Não via nada de errado nisso. Então nós devemos glorificar a Deus, porque só Ele pode nos dar o entendimento de que isso é antinatural, de que isso não é a vontade nem o plano dele para nós. Então pode ser que encontremos dificuldades, cada uma em um aspecto diferente, mas ainda assim Deus é bom, porque Ele revelou a nós a sua vontade. Louvado seja o nome dele por isso, amém? Nós vamos cantar.